Se você é assessor ou consultor, você sabe o tamanho que é o desafio de transformar um prospect em um cliente. Exige um processo comercial de muita coisa bem feita no meio do caminho. A ideia desse vídeo é trazer um passo a passo para você de como você pode fazer isso. Se você não me conhece, meu nome é Lucas Paulino, sou um dos fundadores da Mais Retorno e eu tenho uma trajetória de mais de 10 anos no mercado financeiro, especificamente na parte comercial. Nessa trajetória, eu já fui assessor de investimento, já abri um escritório de investimento, formei dezenas de profissionais, escalei uma operação de assessoria para 1 bilhão, fiz a venda dela, depois fiz a transição dela para escalar depois esse negócio dentro de uma outra assessoria, essa vertical, para praticamente 4 bilhões e basicamente escalando o time comercial para seguir as melhores práticas comerciais. Nessa linha eu vou trazer aqui para vocês 4 passos, desde a primeira reunião com esse prospect até transformar ele em cliente. E eu vou detalhar aqui, dado essa experiência, tanto prática como de estudos constantes, que isso é importante, a como transformar esse prospect em cliente. Então vem comigo, vamos lá. Primeiro módulo, a importância da primeira reunião. Esse passo aqui, ele é importantíssimo, estratégico, porque sem ele você não consegue avançar para os próximos passos que eu vou passar aqui para você. Grave essa frase, você precisa entender para atender. Então o primeiro ponto é você entender tudo desse cliente. Quais são os objetivos da vida dele? Quais foram as dores, as experiências negativas que ele já teve ao longo desse período? Como que está o patrimônio dele atualmente? Poxa, quanto que ele tem de patrimônio líquido? Quanto que ele tem de patrimônio imobilizado? Quais instituições ele está? Um ponto extremamente importante que normalmente o pessoal esquece, pensa só em números, em formas de estruturar um portfólio, mas esquece que é uma pessoa que está ali por trás. Essa pessoa, ela tem objetivos, ela constrói esse patrimônio pensando em objetivo. Pode ser uma aposentadoria, pode ser comprar um imóvel, um carro, fazer viagens com a família, dar a faculdade para os filhos, talvez a faculdade que essa pessoa não teve. Enfim, as pessoas, elas são feitas de sonhos. Então o que move essa pessoa? Por que ela tem esse patrimônio? Então, relembrando a palavra-chave, entender para atender, a frase-chave, aliás. Você entendendo o seu cliente, você vai conseguir estruturar os próximos passos de forma muito coesa. Eu costumo dizer que normalmente a gente tem que separar em 3 camadas e o pessoal normalmente confunde muito, começa pelo lado errado. Qual que é a primeira camada? Você tem que entender o objetivo dessa pessoa que você está prospectando. Normalmente ela tem um sonho, ela tem um objetivo de vida. Depois o próximo passo, aí somente então é que a gente vai começar a pensar em quais classes, diversificação de país e por aí vai. E por último os ativos. Por que eu estou dizendo isso? Normalmente a maior parte dos profissionais eles começam de baixo para cima, ou seja, eles começam falando sobre o ativo, depois as classes e depois o objetivo. Então se torna muito confuso, é difícil você ir para algum local porque as coisas não se conectam. Então o que vai facilitar muito para você é começar do objetivo, depois você vai para a classe e depois para os ativos. Então vamos lá, vamos trazer aqui um passo a passo do que é uma sugestão de você abordar nessa sua primeira conversa. Eu separei aqui em tópicos alguns só para não esquecer, então vamos passar por eles aqui, tá? Vamos lá, o primeiro ponto que eu comentei é o objetivo financeiro. Isso é essencial, não tem como você sair dessa reunião sem ele. Ponto importante, muitas vezes o cliente ele vai chegar e vai falar assim, não, o meu objetivo é só aumentar o retorno. Pessoal, por trás de aumentar o retorno, sempre tem algum outro. Por que você quer aumentar o retorno? Eventualmente a pessoa nem precisa de mais retorno, no caminho que ela está, ela já vai ter um portfólio já com uma performance lá na frente excelente. Próximo ponto, é importante você entender o conhecimento sobre investimento. O que isso é importante? Normalmente o pessoal fala para saber se a pessoa ela é conservadora, moderada ou arrojada. Mas no meu entendimento, dada essa experiência de todos esses anos, o que determina se um investidor ele é mais arrojado ou não é o conhecimento dele. Se ele conhece muito, é muito mais fácil ele ter atitudes arrojadas, ele sabe exatamente onde ele está pisando. Agora, se ele desconhece completamente, o que vai ser o comum? Ele vai ser um investidor mais conservador, ele não sabe onde ele está. Você está indo para uma cidade nova, você não conhece nada dela, como é que você vai se sentir mais confortável? Seguindo o GPS ou você indo pelo instinto? Poxa, quem já conhece já a cidade, ela vai querer seguir os próprios instintos, ela já sabe onde ela está pisando. Agora, quem não conhece vai querer seguir o GPS e normalmente o perfil conservador, né? Você já tem um GPS ali de quanto vai render, você já sabe quanto um pré-fixado vai render, quanto que o IPCA mais tende a entregar de retorno, um pós-fixado também. Então,
Normalmente ali o perfil está muito ligado ali com o conhecimento. Beleza, então passamos para o objetivo, passamos para o conhecimento. Nós precisamos entender a situação atual dos investimentos, tá? Como é que esse portfólio está atualmente? Porque eventualmente ele está de um jeito que é uma bomba relógio. Você nem consegue mexer. Não dá para você fazer nada o jeito que ela está estruturado. E expectativas dessa pessoa, né? É uma pessoa que vai querer, poxa, ter um contato diário com você, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual. Então é importante você entender qual que é a expectativa dela de acompanhamento e de retorno da sua parte. Recapitulando, objetivo, conhecimento do outro lado sobre esse investidor, situação atual dos investimentos e expectativas que ele possui. Esse combo dessas 4 coisas na primeira conversa, ele vai dar um belo do norte para os próximos passos que eu vou passar. Aqui, pessoal, como a primeira reunião é a parte mais estratégica, você vai desdobrar todo o restante, eu tenho algumas dicas extras aqui para você de como você pode conduzir bem. Um ponto essencial, assim que você terminar essa sua reunião, anote tudo o que foi falado nela. Nem que você mande para você um áudio de WhatsApp, porque você tem um próximo compromisso, você não lembra, para você depois lembrar. Tem um estudo chamado Curva de Ebbinghaus, que ele fala da curva de esquecimento. Para você ter ideia, depois de 1 hora, vocês só vai se lembrar de 44% do que foi falado naquela reunião. Ou seja, se ali você discutiu itens chaves sobre a vida daquela pessoa, você não vai querer correr o risco de você só montar o planejamento no próximo dia e esquecer tudo que foi falado. Então assim que você sair, nem que seja novamente um áudio pro WhatsApp, elenque os principais pontos conversados nessa reunião, para depois você poder estruturar algo de uma forma muito mais assertiva, porque 44% somente é o que você vai lembrar depois de 1 hora. Né? E depois de um dia o estudo fala de 33%. Próximo ponto, antes de você entrar nas reuniões, pessoal, é importante vocês estarem sempre estudando, né? Então eu vou trazer dicas aqui de livro para você ser mais assertivo nas provocações que você vai fazer nessa primeira reunião, né? Livros como, por exemplo, Spin Selling, Venda Desafiadora, ou o livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Lembre-se, por mais que você esteja falando de números e de dados, é uma pessoa que tem ali do outro lado, ela tem desejos, dores, objetivos, e você tem que entender o lado humano dessa pessoa do outro lado. Vamos para a parte 2. Agora é hora de mão na massa, só depende de você, não tem mais o cliente envolvido. Agora é a parte de você montar a proposta de investimento para ele. Vamos lá, você já colheu então todas as informações, o objetivo de vida dele, qual instituição está alocado, quais ativos ele possui, o que ele tem de ativo mobilizado, empresas, casas, carro, por aí vai. Você tem tudo em mãos. Agora a gente entra com os próximos passos que são mais técnicos, novamente, só depende de você. E você tem alguns recursos que você pode utilizar para montar essa carteira. O primeiro dele que eu vou trazer para vocês, existem N estudos falando a respeito, é a Asset Allocation. Vários estudos mostram que 80 a 90% do resultado de uma carteira, ela vem da composição do portfólio, ou seja, as classes que ele tem, quais estratégias tem dentro dele, 80 a 90%, pessoal, é muita coisa. Ou seja, os outros 10 a 20% vêm dos ativos específicos que você escolheu. E novamente, você pode olhar N estudos, todos eles levam mais ou menos para essa conclusão. Então o primeiro ponto é, você precisa ter um portfólio que seja equilibrado. Então você vai identificar se esse cliente tem um portfólio equilibrado. Normalmente o portfólio dos investidores ele é um grande Frankenstein, né? É uma coxa de retalho. É algo que o próprio investidor quer, é uma dica de um amigo, é a dica de um profissional, é o que a esposa pegou e falou assim, não faça esse movimento porque eu acho ele arriscado. Quando a pessoa vê uma carteira que não tem nem pé nem cabeça. Com a Asset Allocation você vai conseguir estruturar esse portfólio para ele de fato ficar eficiente e você pode utilizar algumas ferramentas para você conseguir olhar esse portfólio 360, olhar ele como um todo. Um dos recursos que você pode utilizar é a comparação de ativos. Então minha sugestão é você lançar os ativos que ele possui e você entender como é que é o comportamento deles de forma individual. Você vai entender retorno, você vai entender volatilidade, você vai extrair indicadores ali como Sharpe, Drawdown, você vai entender a correlação deles junto e como é que eles se comportam. Então o primeiro passo é você olhar como eles se comportam de forma isolada, né? E nisso a Mais Retorno, por exemplo, é uma ferramenta que você pode utilizar para ajudar a fazer esse passo a passo. Ok, agora que você analisou esses ativos de forma independente, tirou vários insights deles, a gente entra com o próximo passo. Lembra que eu falei da Asset Allocation? Então agora você vai
utilizar uma simulação de carteira, porque você vai entender quantos por cento é renda fixa, quantos por cento é renda variável Brasil, offshore, quantos por cento são fundos multimercados. Enfim, você vai olhar a composição do portfólio como um todo e com a simulação de carteira você vai conseguir simular diferentes carteiras e vai olhar no passado como é que esse portfólio ele se comporta. Então, relembrando, nós passamos por Asset Allocation, então você tem uma ideia macro de como é que funciona Asset Allocation. Esse curso ele é curto, então não vai dar tempo de passar por isso, então sugiro que você dê uma pesquisada. Segundo ponto, você fazer análise dos ativos de forma individual, então coloque todos eles juntos para você ver como é que eles se comportam. E o terceiro passo é você colocar todos eles juntos em uma simulação de carteira para você entender no passado como é que eles se comportam. Aí você pode aumentar um pouco mais a exposição em um, diminuir, eliminar, adicionar novos ativos que estão faltando nesse portfólio, né? Aqui no Brasil é muito comum o pessoal ter um viés muito de alocação doméstica, né? Não tem nada offshore, não tem uma renda fixa internacional, não tem uma renda variável, um fundo. Então, vai ter muitos casos de ativos que você vai ter que adicionar e que esse investidor não tem. E aí, por isso que é importante você, lá no primeiro passo que eu falei, você investigar as dores e os objetivos. Porque muitas vezes essa pessoa ela vai ter uma dor de algum ativo que ela já teve e ela não quer nem saber. E aí vai do teu lado de você entender se você vai comprar a briga de ter um ativo que você entende que é estratégico, que ela precisa ter ou não. Eu não vou comprar essa indisposição nesse momento, deixa para um próximo momento. Não tem certo e errado. É essa sua primeira reunião que vai dizer qual comportamento você deve ter ao estruturar esse portfólio. É por isso que eu comentei que a primeira reunião ela é essencial, ela tem que ser muito bem feita, senão todos os próximos passos eles vão cair por terra. Então, por mais que você faça uma baita de uma asset allocation, poxa, a pessoa talvez falou que ela teve uma experiência horrível com renda variável lá fora. Você vai colocar renda variável agora na carteira dela? Não faz sentido, né? É muito melhor talvez você trazer esse cliente, ele entender que você é um profissional competente, é um profissional que se embaseia, trabalha muito bem as coisas para depois você alocar, do que já no D0 você trazer esse ativo, já se queimar e a pessoa nem ter o desejo de avançar com você no terceiro, quarto, próximo passo que eu vou trazer aqui para ti. Ok, deixa eu trazer algumas sugestões práticas agora para você, tanto da comparação, tanto da simulação. Separei também algumas aqui para não esquecer nenhuma delas, tá? Vamos lá para a primeira. Compare banana com banana. Então, se é um cliente que tem muito fundo multimercado, você vai comparar os fundos multimercados que ele possui com outros fundos multimercado, se a ideia for fazer uma troca de fundo multimercado. Se é uma pessoa que tem renda fixa, você vai fazer a comparação de renda fixa com renda fixa. Então, o primeiro ponto é compare banana com banana, até para ser justo, né, pessoal? Próximo passo, existem vários indicadores que vão trazer vários insights para você, vai ajudar a evidenciar o que você está trazendo, vai mostrar que não é achômetro. Alguns deles são índice Sharpe, volatilidade, drawdown, cotistas, consistência e por aí vai. Todos eles, inclusive, você consegue utilizar tanto na comparação de ativos da Mais Retorno como na simulação. E por último, a dica que eu vou trazer aqui para vocês é para você fomentar a escassez, ter a devida urgência controlada. Assim, é do ser humano normalmente postergar as coisas, né? Então comente sobre algum produto, coloque ali nessa simulação de carteira que você vai trazer, algum produto que tem um prazo limitado. Então, por exemplo, oferta pública de uma renda fixa que o prazo final é até o fim desse mês. E aí você vai fazer depois essa proposta de alocação com essa renda fixa que até o prazo é o fim desse mês. Tem que ser uma renda fixa boa, com uma taxa boa para ser atrativo. Ou, por exemplo, traga contextos para ele, né? Eu vou dar um contexto aqui para você. Poxa, se a gente analisar os últimos 20 anos no Brasil, nós tivemos 4 momentos de taxa de juros altas no Brasil. Nós estamos tendo um momento agora de taxa de juros bem alta. Nós tivemos na época do Covid, nós tivemos em 2008 e nós tivemos lá nas eleições quando o Lula estava para ganhar, 2002. Então, assim, uma janela de 20 anos, só 4 momentos com taxa muito alta, o que você pode trazer para esse investidor é, olha só, nesse exato momento, nós estamos uma das melhores janelas para você alocar em renda fixa e você ter taxas que normalmente não existem, na média elas não existem. Vamos aproveitar para alocar com segurança,
ter boas taxas aqui no seu portfólio. Então é uma forma de você trazer isso que às vezes você pode comentar, a gente não sabe quanto tempo vai durar essas taxas tão boas. Então vamos começar esse movimento? Então o ponto é, traga alguma forma de escassez, seja em produto, seja em tempo, enfim, aí vai dos seus estudos também e de você também entender o lado do cliente, o que ele vai entender também como uma escassez ou não, porque às vezes tudo isso aqui que eu acabei de falar, o cliente nem vai entender como uma escassez, certo? Então olha só, nós falamos aqui comparar banana com banana. Então vamos pegar um exemplo aqui, vamos imaginar que esse seu cliente ele tem esse fundo Absolute Vertex, né? Aqui você já consegue tirar alguns insights dele, né? Vamos lá, o que a gente consegue observar, né? Então olha só, a gente já tem o retorno do fundo comparado com o CDI. Então olha só, em diferentes momentos, nós temos aqui rentabilidade mês a mês e ano, que a gente já consegue enxergar, poxa, foi um fundo que bateu o CDI em 2023, 22, 21, em 20, olha só, constantemente ele bateu, ele só não bateu aqui em 24 e em 25, poxa, de certa forma é um fundo consistente, né? Vamos ter outras informações aqui, a consistência, né, meses positivos, negativos, olha só, 75% das vezes meses positivo, pior retorno foi 1,71, né, qualquer rentabilidade, volatilidade, poxa, uma janela de 12 meses, uma vol bem ok, 3,63, Sharpe, muito bom também, né, a gente entende aqui que tem um bom tanto de cotistas, né, poxa, a gente está falando aí de dezenas de milhares de cotistas, um bom patrimônio, volatilidade também nada demais, a gente teve aqui no período da pandemia algo que cedeu, ok, compreensivo. Drawdown aqui também, a gente observa que teve um drawdown grande aqui na pandemia, ó. Então ele chegou a uma queda de uns 5%, mas na média, olha só, muito difícil passar de 3% de queda e de 2% também. Então assim, fundo bem consistente. Vamos olhar aqui janelas móveis dele. Vamos olhar janelas de 12 meses. Olha só. Ok, vamos comparar aqui com o CDI. 12 meses, CDI, vamos lá, ó, mostra aqui ó, que 82% das vezes supera o CDI, a partir de 6 meses é um fundo que fica 99% das vezes positivo, ótimo, é um fundo bem interessante. Então, inclusive esse recurso aqui você pode até mostrar para o cliente, né, mostrando, olha só, que é um fundo bem consistente e é um fundo que vale a pena o cliente manter posição, né. Óbvio, aí tem que analisar ali a questão do tamanho da posição aí que vai ter nesse fundo. E aí você pode ver se vai ter fundos melhores que ele, né? Então você pode utilizar aqui esse recurso, olha só, comparador de fundos. Você clica aqui, ó. Aqui na Mais Retorno você vai trazer todos os fundos multimercados. Lembra que eu falei de comparar banana com banana? Então olha só, aqui a gente vai entender todos os fundos multimercados. E aqui com rentabilidade maior que esse Absolute nos últimos 12 e Sharpe maior também. Então vamos lá, todos esses fundos aqui, olha só, eles tiveram retorno maior. Olha só, aqui por exemplo, ó, você pode adicionar, ó, nos últimos 12, vou pegar aqui, ó, de fato foi um retorno maior. Se bem que esse aqui é um fundo de crédito, né, e não um multimercado macro aqui como o Absolute Vertex, mas veja como já facilita a sua vida, que de forma simples aqui você consegue ver vários outros fundos, né? Olha só, da fixa dinâmico, enfim. E aí vai do teu trabalho ali, e aí você tem que fazer um trabalho mais apurado ali, né? Para entender ali boas opções aí para esse cliente. Olha só, esse Bahia Maraoia também é um fundo que teve nos últimos 12 um retorno maior, né? Ok, vamos para um próximo recurso que pode ser interessante, que é a simulação de carteira, ó. Então aqui você consegue lançar toda a carteira desse cliente e ver como é que ela se comporta. Vamos imaginar que esse prospect que nós estamos prospectando é o Marcelo Soares. Então olha só, vamos lançar aqui a carteira do Marcelo Soares. Já está lançada já ela. Vou esperar carregar aqui. Olha só, todos os ativos dele, que ele tem no Bradesco, que ele tem em outras instituições. Aqui já entra já o que eu comentei do Asset Allocation, né? Você olhar o portfólio como um todo e como ele está se comportando. Olha só, é um portfólio que, dado que ele tem em outra instituição, olha só, não está equilibrado. É uma carteira, olha só, que ela não consegue superar direito o CDI em janelas de 12 meses.
Quando a gente analisa aqui, ó, vamos lá, esperar carregar. Olha só, conforme vai passando o tempo, diminui a chance de esperar o CDI. Ótimo! Você já tem já aqui uma ótima janela já para você criar uma nova carteira. Você duplica essa aqui, que é o que ele já tem já em outra instituição. E você faz as devidas alterações, né? Então aqui você vai trabalhar daí o Asset Allocation, né? Uma carteira aqui, ó, que tem bastante pós-fixado. Tira um pouco aqui de pós-fixado, né? 50 mil. Pô, não tem nada aqui, ó. Tem pouquíssimo IPCA aqui, ó, na carteira. Vamos aumentar um pouco o IPCA. Vamos adicionar aqui uma renda fixa. Um IPCA mais 8, olha só. Né? Isso aqui vai ser a debenture igual a saneamento. Enfim, aí você trabalha ali da forma que você achar mais adequada, que você for estudando do Asset Allocation, tá? Ok, vamos lá. Então nós já passamos já pelo primeiro módulo, que é o momento onde você está fazendo a primeira reunião com o seu prospect e você está focando em entender para atender. Nós passamos também pelo segundo módulo, onde você trabalha Asset Allocation, você entende ativo por ativo que ele possui, trabalha as classes, enfim, você olha o portfólio como um todo para fazer uma sugestão de alocação para ele. E agora nós vamos para a terceira parte, que é quando você apresenta todo esse documento que você montou com sugestões de novas alocações, de um novo portfólio. E como esse portfólio ele se conecta, né, com os objetivos que esse investidor ele possui. Então, durante essa apresentação é importante você evidenciar para ele todos os pontos que você trabalhou. Como, por exemplo, olha só, com essa carteira aqui você está correndo menos risco, mas você está tendo um retorno maior. Então você vai fazer a comparação da carteira anterior com a nova carteira. É importante você mostrar com dados reais para ele entender, ele não ficar com a percepção que é um achômetro seu. Então é importante você estar se provando, você mostrar tudo que você fez. Inclusive, provavelmente você passou ali eventualmente 1 ou 2 horas estudando. Evidencie para ele, olha só, eu passei aqui um período inteiro meu estudando, eu olhei essa variável novamente. Isso vai trazer segurança para ele, mostrando que você está tendo o devido cuidado com o patrimônio dele. Então, novamente, como você se preparou, vai ser natural que você vai ter clareza, você vai ter segurança. Algo que é muito importante, tá, pessoal? Não seja técnico. Lembre que quem tem que ser técnico é você. Você tem que ser o tradutor para essa pessoa. Você tem que falar da forma mais simples possível. Então traga exemplos, analogias, de forma que facilite o entendimento da pessoa. Agora há pouco eu utilizei com vocês uma analogia sobre a pessoa que ela está em uma cidade que ela não conhece e é importante utilizar o GPS, e uma cidade onde a pessoa já conhece, isso é desnecessário. Então, assim, da mesma forma que eu trouxe essa analogia, esse exemplo para vocês, tragam sobre o portfólio também desse investidor as propostas que você está trazendo. Por que você está colocando tanto em pós-fixado, tanto em inflação, tanto em renda variável Brasil, renda variável offshore e por aí vai, né? Então traga clareza sem ser técnico, seja o mais simples possível e dê o máximo possível de exemplos e analogias. Olha só, veja, na linha que eu comentei de você evidenciar o trabalho, deixa eu mostrar aqui como é que ficaria isso utilizando a plataforma da Mais Retorno, tá? Então olha só, essa aqui é a carteira que o Marcelo, o Prospect, tem atualmente. E essa aqui é a proposta que você fez. Você fez alguns ajustes, novamente, lembrando da questão que a gente falou sobre Asset Allocation, olhar a diversificação, por aí vai. Você montou um novo portfólio para ele. Veja que são os mesmos, 280 mil, clicou em cima dos dois e nós vamos para a comparação. E aí a gente vai deixar a carteira lado a lado para esse cliente ele entender como essa carteira teria se comportado olhando o passado, se ele tivesse essa proposta de alocação que você trouxe, né? Então, olha só, a proposta é a linha laranja, a carteira que ele tem, olha só, Prospect Marcelo Soares, é a carteira atual desse investidor. Então, nós podemos colocar aqui um benchmark, o CDI da vida, né? O benchmark normalmente que o pessoal mais utiliza, só que já está mostrando já que é uma carteira que vem tendo uma performance superior. Aí você vai lá e aplica janelas móveis e vamos analisar essa carteira aqui, por exemplo, em uma janela de 24 meses, né? O investidor ficando em um período de 24 meses. Veja como essa carteira, olha só, ela em diversos momentos, ela tem uma performance superior. Deixa eu tirar aqui só o CDI para não confundir. Superior à carteira que o Marcelo tem atualmente.
Então aqui quando eu passo o mouse, o que a gente está enxergando? A sua proposta, se o Marcelo lá tivesse essa carteira de fato e tivesse colocado nela, se ele tivesse colocado 24 meses atrás, ou seja, no dia 24/3 de 2023, ele teria 30% de retorno, versus a carteira atual que ele tem com 19% de retorno. E aqui nós conseguimos olhar outros indicadores, né? Então olha só, você consegue analisar aqui, olha só, nos últimos 12 meses, como é que estaria. Pessoal, em diversas janelas da sua proposta, ela é mais atrativa, né? 60 meses, 48, 36. Quando nós olhamos aqui outros indicadores, né? Como por exemplo o índice Sharpe, o índice Sharpe ele está mais atrativo, entre outros. Se você quiser aqui, você não precisa mostrar Training ou Sorting of Audience, né? Você pode colocar aqui só o Sharpe e retirar aqui esses outros indicadores. Talvez uma pessoa muito leiga, que não entende muito de investimento, você vai mais confundir do que ajudar, né? Indicadores de risco, relação risco-retorno, correlação, drawdown, volatilidade, né? Então, olha só, a tua proposta, inclusive, no período ali de grande volatilidade, tem uma volatilidade até menor, né? E quando a gente olha a volatilidade, é só uma volatilidade bem mais controlada também que a outra carteira que o Marcelo tem. Isso aqui, então, vai ajudar a trazer uma clareza maior para o seu prospect, como é que você estudou, né? E evidencia através de número, ele entende que não é achômetro, como a tua proposta é mais atrativa do que a carteira atual que ele possui. Assim que você finalizar essa reunião, tem um passo extremamente importante aqui que muitos profissionais não ligam para ele, que é você alinhar os próximos passos. Veja, você fez uma reunião com ele, você mostrou vários dados, várias informações, mostrou um portfólio que levou um tempo para você estruturar ele, falou sobre cenários, trouxe diversos números. É natural que, poxa, é um assunto novo para essa pessoa, a cabeça dela sai cheia. Então algo que facilita muito é depois ali, dentro das próximas 24 horas, você alinhar com ela quais são os próximos passos. Então você trazer ali, olha só, vamos lá. Então para você ter o meu atendimento, o próximo passo é você migrar o seu atendimento para mim, nós vamos migrar de instituição, a gente vai fazer transferência de custódia dos ativos, nós vamos resgatar esse ativo, nós vamos alocar nesse outro. Veja, você precisa passar um passo a passo para essa pessoa. Você está acostumado com esse mundo de transferência de custódia, de transferência de profissional, isso é muito novo para a maior parte dos investidores. Então você precisa deixar claro para a pessoa qual que é o passo a passo que ela vai ter, e assim ela vai ter muito mais clareza para poder executar ela, porque novamente é tudo muito novo. Encerramos por aqui o nosso terceiro bloco, vamos para o nosso quarto bloco e último. Vai ser extremamente comum você sair dessa reunião com esse cliente, esse terceiro passo que nós acabamos de falar, e você não trazer a conta dele, ele não ter o seu atendimento. Veja, é uma decisão importante, uma pessoa que está acostumada, muitas vezes ficou anos em uma determinada instituição, ela vai ter que mudar tudo, então não é uma decisão fácil. Normalmente se a pessoa quer conversar com um cônjuge, quer pensar melhor, quer refletir, então aí entra, apesar de você ter feito ali, alinhado quais vão ser os próximos passos, é importante do seu lado também ter algumas iniciativas para provocar essa pessoa para avançar para o que você deseja. Então mantenha o relacionamento ativo, trouxe 3 dicas aqui para você do que você pode fazer, tá? Vem aqui comigo, anotei aqui para não esquecer também. Dentro de 24 horas, agradeça e faça a recapitulação de tudo que alinhou. Aqui nessa recapitulação é onde você já pode colocar os próximos passos. É importante você agradecer a pessoa. Nada, você tomou aqui pelo menos 2 horas da pessoa, aquela primeira reunião que você utilizou para entender, para atender a pessoa e depois apresentar a proposta. Então, é válido o agradecimento. Segundo ponto, depois de 3 a 4 dias, né, traga alguma nova informação, alguma nova atualização, como por exemplo, poxa, você já sabe todo o portfólio dessa pessoa, acompanhe o portfólio, veja se teve alguma movimentação, traga para ela essa movimentação que aconteceu, ou surgiu um ativo novo, uma pessoa talvez que está querendo alocar muito em renda fixa, olha só fulano, surgiu essa taxa aqui nesse CDB pré-fixado, está com uma taxa excelente, a gente nunca teve ela, né? Então traga alguns pontos de provocação e de atualização. E como terceiro item, né, 7 a 10 dias depois,
reforça tudo que você trouxe de benefícios, que essa pessoa ela vai ganhar de benefício. E aí eu vou trazer um item chave aqui para você de como você pode utilizar a Mais Retorno também para os próximos follow-ups. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar. Vamos olhar aqui como é que esse portfólio ele se comportou da proposta que você fez versus a carteira atual que esse prospect tem. A gente deixou salvo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, olha só, nós clicamos aqui em comparação Marcelo Soares, que é a carteira que a gente já havia lançado, que é o portfólio atual que ele tem em várias instituições e a sua proposta. Aqui nós temos ela, nós colocamos aqui frente a diversos indicadores. E olha só, você pode ir acompanhando de tempos em tempos, mostrando como a sua proposta ela está performando muito melhor do que a carteira que ele tem atualmente. Então isso vai facilitar o que para você? Vai facilitar até para evidenciar para o Marcelo, olha, realmente, por que eu ainda estou nessa carteira atual, sendo que o Lucas Paulino me ofereceu uma carteira muito melhor. Então, mensalmente, de tempos em tempos, você pode enviar essa carteira que você fez a proposta e mostrar como é que está o desempenho para ele. Você pode utilizar essa comparação ou vir direto aqui na simulação e mandar essa lâmina completa aqui com todo o detalhe e atualizando ele de tempo em tempo. Assim você vai fazendo follow-up com ele, você mantém esse seu prospect quente, né? Não deixa esfriar o relacionamento que você iniciou com ele. Você vai utilizando aqui e você vai baixando aqui, ó, um PDF e vai mandando para ele de tempos em tempos. Esse é um dos recursos que você pode utilizar, tá? Outros recursos que você vai utilizar, aí você vai entender melhor, porque novamente, você anotou todos os principais pontos desse prospect lá na primeira reunião, tem tudo registrado, isso aí é o que vai servir para você fazer os próximos follow-ups com ele. É por isso que eu comentei. É essencial essa primeira reunião, você fazer tudo direitinho. É ela que vai aumentar as suas chances, veja, não vai garantir, vai aumentar as suas chances de transformar esse prospect em cliente futuramente. Pessoal, vamos lá. E agora a dica bônus. Você pode utilizar a Mais Retorno para comparar a carteira que esse prospect tinha, ou seja, aquela carteira simulada que você registrou lá atrás, vai ficar salvo, frente à carteira que você tem atualmente, você tem registrado dele. Ou seja, você consegue consolidar a carteira atual, ver todas as movimentações bem detalhado, e você vai comparar com a simulação anterior. Então, esse Marcelo, ele virou um cliente seu agora. E por que esse recurso ele é interessante? Porque você vai estar sempre mostrando como que a carteira atual, ela está muito melhor do que a carteira anterior que ele tinha, ou seja, você tem que continuar se provando, você não tem que se provar só na hora que você ganhou o seu cliente. A partir do momento que você trouxe ele, você tem que continuar se provando que a carteira que você tem hoje é melhor do que ele tinha antes. Esse é um recurso extremamente poderoso e você não encontra isso em outras ferramentas. Vamos agora para um resumo de tudo que a gente passou até agora na nossa aula e os próximos passos que você tem que ter. Vamos lá, eu anotei aqui para não esquecer, tá, pessoal? Então você tem que entender os objetivos dessa pessoa. Lembre-se da palavra-chave, entender para atender, tá? Segundo ponto, fazer um diagnóstico dos dados, olhar de forma 360 a carteira, utilizar a comparação, utilizar a simulação, utilizar a estratégia de asset allocation na carteira desse seu prospect, porque 80 a 90% do resultado vem da asset allocation. Terceiro ponto, apresentar com clareza, utilize a plataforma para evidenciar o quão bom é o que você estruturou. Então mostre isso com dados, não fique só no achômetro, não fique somente na palavra. E o quarto ponto é você fazer follow-ups de tempos em tempos com esse prospect para ajudar ele no próximo passo. Tanto você passar para ele quais são os próximos passos, como depois você trazer gatilhos para trazer essa conta dele, né? Seja você atuando como assessor ou consultor. Então, com a ferramenta da Mais Retorno, você pode utilizar em todo o seu fluxo comercial, desde a parte de prospecção com comparação de ativos, simulação de carteira, até o fim, com pós-venda, você utilizando ali para consolidar os investimentos como um todo do seu cliente. E tudo isso de forma integrada, com poucos cliques, de forma rápida, bonita e muito agradável e com o melhor custo-benefício do mercado. Se você assistiu esse vídeo até o final, agora a gente vai disponibilizar para você um link para você fazer uma compra com mais de 20% de desconto. É importante você fazer a aquisição dele, porque depois que você sair dessa página, esse link ele some. Então aproveite essa condição especial e turbine a sua profissão, turbine a sua carteira de clientes, acelere ainda mais o seu crescimento, trazendo
ótimas ferramentas e um ótimo processo comercial. Para você que assistiu até agora essa aula, agradeço a atenção, espero que esse conteúdo ajude muito você como profissional. Acompanhe Mais Retorno nas redes sociais e um abraço. Até!